A partir de agora, Vibecast, o podcast da Vibe Mundial FM. Salve, salve, galera! Estamos começando aqui mais um Vibecast, o podcast da Rádio Vibe Mundial. Eu sou o Yuri Benevento e tenho a minha companhia, Bruna Santos. Oi, gente, tudo bem? A gente tá começando aqui o 7º episódio, né, do Vibecast, agora com uma nova novidade. Nova novidade fica ótimo, Mas eu gosto quando você fala nova novidade. Nova novidade. É uma marca da Bruna. A gente tá agora em um outro YouTube também, Olha né? só. Também da Vibe, mas agora é um segundo canal. Qual que é, Yuri? É o canal de cortes, né, da Vibe Mundial. É só você procurar lá, Cortes da Vibe, que a gente vai estar lá também. Olha só que maravilha. Então, para você que está ouvindo a gente pelas plataformas de áudio, né, Spotify, Deezer, Anchor, Google Podcast, você pode assistir a gente também com imagem. Estamos lá com imagem no YouTube em dois canais. O canal da Vibecast e o canal Cortes da Vibe. É só você pesquisar lá no YouTube mesmo, Vibecast ou então Cortes da Vibe, que você vai ver a nossa carinha aqui fazendo esse nosso Vibecast, querido Vibecast. Exatamente. Qual que é o tema de hoje, Yuri? Olha só que legal, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre filmes, sequências confusas de filmes. Esse é um assunto que rende horas, hein? A gente tá aqui com uma listinha pra conversar com vocês de assuntos sequências que não fazem sentido, o 2 é o 1, o 1 é o 2 e a gente não entende mais nada. E também sequências que você tem que ter uma lista, né, pra acompanhar. É isso mesmo, né? A gente tava conversando, até porque assim, todo ano surgem muitos filmes novos e sempre tem aquela galera fã que quer uma sequência de um filme que só teve um só. Ou então, às vezes, eles querem fazer o 2, o 3, mas aí como aquela história fechou tão bem, aí eles pensam assim, por que a gente não volta, né? A grande moda de agora é essa, né? Os filmes que, de vez eles continuarem, eles começam a contar como começou aquilo lá. Eles voltam pro início da história. É que eu acho que dá um gostinho de quero mais, né? Quando a história é legal, e aí a pessoa, os diretores acabam vendo que fez sucesso, querem voltar, então querer explicar um pouco mais daquela história e acaba gerando essas sequências meio malucas, assim. Verdade. Uma coisa também que eu pensei é que agora, assim, com a tecnologia que tem hoje, dá pra trabalhar a imagem, né, do ator. Então, você consegue deixar ele mais novo ou deixar mais velho. Então, fica tão perfeito que a gente não percebe. Que nem aquele filme do Wolverine, o Logan, né? Sim. Que ele enfrenta ele mesmo quando ele é mais novo. Meu, é ele perfeito. Não dá nada, né? Você fala, mano, é um ator novinho. Mas essa sequência mesmo é uma sequência muito confusa, né? Porque tá num tempo mais à frente. E pra quem acostumou ver os mutantes mais novos, assim, aí você vê a galera mais velha, você vê que a velhice chegou pra eles também, dá uma confusão na cabeça da gente. Parece né? que vai voltar agora, né? No filme do Deadpool. Isso, vai ter uma volta do Wolverine, né? Então... E parece que é mais novo também. Parece que ele é mais novo? Acho que ele é mais novo. Acho que é antes desse filme doido que teve dele aí, que ele tá mais velho, mas o que eu tava falando sobre essa questão, assim, de deixar a pessoa, né, com a aparência mais velha ou mais nova, nem sempre tivemos essa tecnologia, né? Então, assim, você pega alguns filmes mais antigos e aí a galera queria fazer o 2 e o 3 numa sequência com tempo mais pra frente, sei lá, 10 anos, 20 anos depois, aí é onde acho que morava esse problema, porque você pega essas pessoas, elas envelheceram naturalmente. E aí como que você vai continuar? E às vezes o papel daquele ator era como se fosse um papel um pouco mais novo. Ou então também na história do filme eles não queriam lidar com a velhice, mas como a pessoa envelheceu tinha que mexer com isso. Sim. Então a ideia era o quê? Voltar para trás. Que aí você pode trabalhar com atores mais novos, você pode de repente pegar um ator muito parecido, e aí mesmo que não seja parecido, mas você tem a desculpa de que é outro tempo, não foi uma sequência, é voltando, né? É para trás. Então acho que é por isso que a galera também fazia isso, de tentar voltar no começo. Mas agora com a parte das maquiagens, acho que dá pra trabalhar diferente também. Sim, um filme recente que, pelo que eu tava lendo, né, pelo que eu vi, as pessoas criticaram um pouquinho, foi a Órfã. A Órfã, no primeiro filme, ela tá mó menininha, e aí no segundo, que se eu não me engano, conta a história de antes até, Sim, né? volta no começo. Ela tá mais velha. Que fala a origem da Órfã, né? E aí a atriz, que era pra ser mais nova ainda do que o primeiro, tá mais velha. Sim. Então as pessoas pegaram um pouquinho no pé nesse sentido. E realmente, né? Como é que você conta uma história de antes com uma pessoa mais velha, tipo... Isso não faz muito sentido. Eu sei que às vezes a galera fica brava com spoiler, mas eu vou fazer de tudo pra não dar spoiler sobre esse filme. Eu assisti a Órfã. Eu não vou falar sobre a história pra não estragar também. Mas a única coisa que eu posso falar, e não é spoiler, que a Bruna já falou,
é realmente a aparência dela. Porque, que nem você falou, mano, ela tá muito, assim, a atriz, né, que fez a órfã, ela envelheceu. E a maquiagem do filme não fez questão nenhuma de esconder isso. Então, tipo assim, eles poderiam pegar, que nem eu soube nos bastidores, assim, eu vi algumas fotos sobre bastidores do filme, que alguns atores tiveram que usar, tipo, umas botas, né, umas plataformas pra ficarem mais altos que elas. Isso foi feito. Então, realmente, no filme você percebe que ela é pequenininha e eles são grandes, ok. Essa parte eles tomaram esse cuidado. Mas a questão da aparência dela, que nem no primeiro, que nem você falou, no primeiro ela ainda é uma criança mesmo. A atriz é uma menininha. Então, eles mexeram um pouquinho, em alguns momentos, para que ela ficasse mais velha no próprio 1. Agora, no 2, eles não fizeram muita força. Eu não sei se tem algum porquê por trás disso, pode ser que tenha, um dia a gente possa descobrir, ou realmente não prestaram atenção nisso, porque é muito nítido que a atriz envelheceu e não fizeram força pra ela parecer nova. Mas eu acho que tá tão na cara, e a história como é, antes de tudo, sim, que pra mim eu tenho a impressão de que só deixaram de lado mesmo e ninguém vai perceber, tipo... Não perceberam que ela tá mais velha. Ficou um pouco estranho. Então, assim, tem alguns filmes que eu acho que é até perigoso mexer na sequência. Sim. Por isso, porque às vezes você pega, que nem, por exemplo, os filmes do Rocky Balboa, né, que é um grande clássico, Sylvester Stallone e tal. Você pega, assim, os últimos filmes que foram insistindo na franquia, e aí ele foi ficando, o ator envelheceu também, então não tinha muito o que mexer. Sim, então, mas aí eu acho que faz sentido, né? Sim, até faz sentido, mas pra quem é fã e gostava de assistir no começo, algumas coisas parece que começaram a ficar forçado exatamente por isso, por essa questão da idade, entendeu? Aí você fala assim, você começa a ter que lidar com problemas que o personagem em si não tinha. Entendi. Porque geralmente o personagem, ele é imortal, ele é tipo Indiana Jones, entendeu? Que, tipo assim, o certo era ele não envelhecer. Só que o ator envelhece, aí você não pode trocar o ator pra não tirar o encanto, aí você começa a ter que lidar com coisas que normalmente não teriam no roteiro, sabe? Ele sentir dor, ele ficar cansado porque ele tá velho, esse tipo de coisa, sabe? Entendi. Mas deram uma sequência com aquele... É Creed, né? Sim, do Creed. Deram uma sequência legal dele legal. Se aposentando, mostrando que ele tava cansado, mas ensinando outra pessoa também a lutar e tal. Eu achei legal, assim, não senti tanta repulsa, assim, não. Assim, não, assim, a única coisa que eu falo nessa questão da idade, a sequência do Creed é ótima mesmo, realmente gosto também. Eu acho que no Rocky Balboa, quando ele tá bem velhão já, e aí ele tenta lutar, mas assim, nessa parte eu acho assim, eu acho que é triste, aí já é mais sentimento mesmo, que acaba sendo assim um pouco triste de você ver o herói, entre aspas, assim, perdendo a força dele, né? Sim, então, tipo assim, pô, ele não é mais aquele fortão. Tanto que ele não consegue ganhar mesmo, né? Ele empata. Aí, tipo assim, aí é mais real. Porque normalmente nos filmes antigos dele, a gente sabia que ele ia ganhar. De alguma maneira, no final do filme, sempre ganha. Ele ia ganhar. E aí, nesses agora, por isso eu tô falando, quando você pega a questão da velhice, aí você tem que trabalhar a realidade. Você não pode colocar um cara tiozão ganhando de um moleque novinho, porque na realidade isso não iria acontecer. Sim. Isso só acontece no filme. Então eu acho que aí força o roteiro do filme trabalhar com mais realidade, entendeu? Por isso que eu falei essa parte. E aproveitando que a gente tá falando sobre essas questões de filmes que a gente gosta, acaba entrando um pouco o nosso gosto também. Tem algum filme assim que você assistiu, que você ficou muito triste com a sequência? Algum filme que você acha que não deveria ter existido uma sequência? Assim, um específico assim que você pensa, quando perguntam pra você, você já pensa nele? Olha, em questão de sequências, eu penso em Velozes e Furiosos. Porque os primeiros são ótimos. Sim. E se eu não me engano, o terceiro é o quinto, agora eu não me recordo, o de Tóquio. É o terceiro, eu acho que é o terceiro, se eu não me engano é o terceiro. É assim, o que dá uma mais deslizada e tal, mas chegou no sétimo, oitavo, acho que já tá se arrastando demais. Já abusa dos efeitos, uma coisa assim completamente fictícia e tal, e eu não gosto. Até o sexto ali, pra mim, tava ótimo. Sim, o Velozes e Furiosos, os primeiros, eu acho que eles tinham mais aquela coisa da estrutura do filme. Sim. Até a questão de estrutura financeira mesmo, de alguns efeitos que não davam pra ser feitos. Mas era mais perto da realidade, né? Sim. Eles falaram, no 3 já começa porque eles perdem os atores principais, até por causa da questão da grana mesmo, de pagar o cachê dos atores. Aí já é uma história completamente diferente. E aí depois, quando eles conseguem trazer todo mundo de volta e começa a entrar a grana que investem no filme, aí a galera acho que perdeu a mão no sentido que nem você falou, dos efeitos. Tem uns negócios assim que é muito não, fora. Esse então último eu fui assistir até no cinema e eu fiquei, mas
Gente, como assim? Tipo, aí ficou... Virou super-herói. vira voando. cômico, né? Fica uma coisa meio, tipo... Tem um que eu vi... Eu acho que não precisava. Eu acho que foi o 8, se eu não me engano, que tem o The Rock também. Aí ele tá internado Acho no que é hospital, o ele 8. pula da janela do hospital pra cair na rua. Sim. E, tipo, não acontece nada. Tipo, ele É, pula virou de uma altura super-herói. de 4, 5 metros. Pô, peraí, mano. Uma pessoa, se ela fizer isso, ela vai se quebrar, tá ligado? Eu acho que a graça do Velozes e Furiosos era essa gente da gente, mas, Sim. né, ali passando dos limites, correndo com o carro na rua, o sonho de todo mundo, eu acho, que Sim, dirige e é uma tal. loucura, Mas assim, aí né? passou disso, eu acho que já fica uma coisa exagerada, uma coisa que não precisava. É, porque aí acabou indo pro... Que nem você falou, foi pro lado do exagero e acabou virando até piada. Então, assim... quando a galera vai ver o Velozes e Furiosos, ela já até sabe, pô, o negócio aqui vai ser meio fora. Então ficou uma coisa um pouco forçada, entre aspas. Mas Sim. a gente sabe que tem uma galera que adora, mas que realmente pra gente que viu do começo, quando vê agora, você fala, pô... Seguindo a sequência não faz muito Forçou sentido. um pouco mas a barra. eu vou te voltar a pergunta. É tipo passo ou repassa, né? Vai, tô com a torta na mão. Qual filme que você acha que não precisava ter sequência? Olha, esse isso aí já envolve infância, Bruna. Eita, mas... mexeu num ponto delicado. Mexeu, e aí eu tenho medo até disso, mas é uma coisa que é difícil de mexer, foi o Toy Story. Toy Story, eu acho que o 4 é uma sequência, assim, não que seja ruim. A galera que tá ouvindo a gente, acho que a maioria já assistiu, mas quem não assistiu não é um filme ruim, filme barra animação, não sei como é que a galera chama, mas não é ruim. A diferença é que, assim, o Toy Story, ele tem uma linha do tempo que ele passou lá e o 2, aí demorou muito tempo pra ter o 3, que a galera nem esperava mais que fosse ter o 3, porque ficou muito tempo pra ter o 3. Então eu já achava que ia parar no 2 ali. Aí quando teve o 3, já foi um fechamento difícil, porque quando os brinquedos se separam, né, do Andy, o Andy vai pra faculdade, aí você fala, pô, fechou de um jeito muito Bonito. perfeito, bonito, Sim, que aí bonito. ele passa pra criancinha, pra Bonnie, né, e aí tem toda aquela nostalgia, aquela emoção, aquele medo deles morrerem no finalzinho, que a gente quase chora, até chora. Eu quando o Andy vai embora e tem que deixar o Woody lá, eu choro. Aquela última cena é péssima. Ela fala, não, meu cowboy. Aí ele fala, meu, ele é meu, vou levar ele pra faculdade. E a menininha não deixa. Quer dizer, ela quer o brinquedo e ele deixa. Então, assim, acho que esse fechamento tinha sido perfeito. E aí sempre tinha aquela pergunta, mas o que aconteceu com a Barbie lá do primeiro, que namorava o Woody? Sim. E aí o pessoal queria saber. Eu acho que de tanto os fãs ficarem querendo saber a sequência de alguns brinquedos que criando sumiram, teorias, tal. criando várias teorias. Aí eles falaram, pô, acho que tem como Tem a gente... história ainda. Vamos mexer um pouquinho aí. Lógico, também, que nem a gente conversa, né? A gente conversou sobre isso fora do ar também. Tem a questão comercial, tem a questão que a gente sabe que se você lógico. colocar o boneco do Woody pra vender, vai vender, o Buzz vai vender, e todos os outros personagens. Então, assim, você pensa na questão comercial, você pensa em outras coisas, fala, vamos mexer então. Pra mim, eu acho que o 3 era o fechamento perfeito. Eu não sei se o 4 já existia a ideia e aí colocaram em prática, ou se mexeram por questões comerciais. Mas eu acho que o fechamento do 4, pra mim, ele acaba apagando o que foi o 3. Porque aí eu, por exemplo, assim, desculpa que eu tô falando muito, mas, ó, eu fiquei com um pouco de raiva da Bonnie, porque ela não tá nem aí pro Woody, e no 3 ela amava o Woody. Sim. E no 4, mudou um pouquinho eu não gosto mais mesmo. desse brinquedo. Aí, tipo assim, toda aquela magia que a gente criou no 3, ela meio que é abafada no 4. Então, eu não gosto do final do 4. Achei que não precisava fechar desse jeito. Eu acho Entendeu? que também é até a criação de novos personagens, né? Sim, o garfinho chato. Eu acho que Ai, fugiu um vontade de quebrar aquele garfinho no meio, Ó, cara. não fala assim, porque teve brinquedo do Eu garfinho sei. e muita criança quis, hein? Mas ele é muito chato, aquele garfinho, mano. Tadinho. É, Não é culpa dele, né? Mas... eu acho que não precisava também, não. Mas dessas sequências, assim, que a gente precisa de uma lista pra tentar entender o que tá acontecendo, eu acho que Invocação do Mal é uma série, assim, que foi tirando trechinho por trechinho pra arrastar também a história, né? A Freira foi, se eu não me engano, um dos últimos a sair. E, na verdade, era o primeiro. O filme que dá origem à saga Invocação do Mal e tal. E a Annabelle também é uma dos primeiros personagens. Então, aparentemente, quando
comecei a assistir, achei até que era filmes à parte, mas tem completamente correlação uma coisa com a outra. E aí, quando você vai ler, né, críticas sobre, aí você começa a entender que a Freira, então, é o primeiro, é a origem de tudo. Aí vem a Annabelle 1, Invocação do Mal 1, aí a Annabelle 2, e, enfim, vai misturando, assim, entrelaçando tudo e... Não que não faça sentido uma história sem a outra, mas tudo junto faz mais sentido ainda do que tá acontecendo ali. Entendi. Aí entra também essa parte de mexer um pouco no comercial, né? Falou, pô, isso aqui foi bom, vamos mexer um pouco mais na história e trazer outras sequências, mas sem deixar explícito que é uma sequência, né? Tem uns filmes que fazem isso, né? Que não explicam, né? Tipo Anjos da Noite também, era a sequência de um outro filme, mas ninguém tinha explicado direito. Tem vários que a galera faz isso, que deixa claro, que nem, por exemplo, esse do Stephen King, que tem o Iluminado, né, há muito, de 1981, mas aí fizeram agora meio que a sequência desse filme, né, que é o Dr. Sleep, né, se não me engano. Mr. Shining, alguma coisa assim, versão em inglês, eu acho que é isso. E aí é a sequência do Iluminado. Só que não foi falado, não foi explicado pra galera que era a sequência. Então, assim, só a galera que é fã que entendeu que aquilo era uma sequência. Tipo, talvez você precisasse assistir o primeiro pra ter mais entendimento nesse novo filme, né? Então, às vezes é isso. Às vezes a galera acha que não tenta ligar, né? Que nem, por exemplo, o Jurassic Park e o Jurassic World, né? O Jurassic World, ele é meio que um bracinho do Jurassic Park. Ele não é exatamente uma sequência, mas ele cita o Jurassic Park em vários momentos, ele cita pessoas do Jurassic Park. Tem até como referência, Tem né, referência, tem um momento do filme que eles encontram lá um carrinho antigo do Jurassic Park, um chapéuzinho. Aí, de tanto que a galera falava, pô, mas é uma sequência ou não é? Aí, se você começa a perceber, tem alguns atores da primeira franquia que estão nesse aqui, alguns nomes que são os mesmos nomes, e aí, de tanto que fizeram isso, agora nesse último filme, vai trazer de volta os atores novos, vão encontrar os velhos. Vão encontrar os atores do primeiro. Então, era uma sequência que no começo ela não tinha muito assim, não era óbvio que era uma sequência do Jurassic Park. E aí depois a galera acabou percebendo. Assim, eu acho que isso envolve também aquela questão do fã, sabe? Eu sei que a gente acabou puxando assim com filmes completamente diferentes, mas que nem você falou da sequência, por exemplo, da Marvel, que é uma sequência muito complicada. Nossa, até hoje eu não aprendi. Que são muitos filmes, né? Tipo, é uma lista gigantesca. Mas alguns filmes eu acho que tem dedinho de fã. Que nem, por exemplo, de tanto que a galera queria o Tobey Maguire pra voltar, que foi o primeiro Homem-Aranha, todo mundo, eu quero... Sempre tinha 1 milhão de teoria. Aí deram um jeito de encaixar o multiverso nessa ideia e falou, nesse aqui eu vou colocar 3 Homem-Aranha. Aí tinha aquele meme do desenho, né? Um Homem-Aranha apontando pro outro. Isso já existia, né? Nos quadrinhos e tal. Mas em filmes, eu acho que não era a ideia deles fazerem isso. Mas de tanto que os fãs queriam o Tobey de volta, de tanto que a galera ama esse primeiro Homem-Aranha, falaram, vamos dar um jeitinho de fazer? Vamos fazer um carinho no fã? Pra mim, esse filme do Homem-Aranha, Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, né, que é o Homem-Aranha atual, do Tom Holland. Não, Tom Holland não, como que é o nome dele agora? Esqueci. O outro é o Andrew Garfield, verdade. É o Tobey Maguire, Andrew Garfield... Olha, o inglês é horrível. Tá ótimo. Vocês entenderam? A gente entendeu. Essa sequência do Tom Holland, que é o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, pra mim é um carinho no fã. Eu acho que esse filme... Você não gostou? Não, eu amei. Eu chorei no cinema. A gente cara, não vai mais gravar junto. Não, eu amo esse filme. Cara, quem me conhece, assim... É que a gente tá se conhecendo faz pouco tempo, né? Não, mas já assustei. Ela não sabia dos meus gostos, mas o meu... Cara, o Homem-Aranha é meu super-herói favorito. Tá. O Tobey Maguire é minha religião e o Tom Holland é meu irmãozinho mais novo. E o Andrew também tem um espaço no meu coração. Mas, cara, o Homem-Aranha, esse filme eu chorei no cinema. Passei até vergonha. Entendeu? Então eu amo esse filme. Mas pra mim, esse filme é um carinho no fã. Sim. Eu não acho que ele não estava previsto nessa sequência de 200 filmes da Marvel. Não, e precisa realmente de uma lista, né? Porque toda hora eles inventam um filme novo e aí quando você vai ver, ele começa lá na frente. Aí você tem que assistir. Tem que assistir tudo de Nossa, novo. cara, você tem que voltar lá no começo. Pra quem manja, beleza, mas pra gente que não manja, a gente sofre pra descobrir. Eu gosto, meu irmão gosta, meu namorado gosta, mas tipo assim, eu mesma me sinto perdida assistindo. Eu tenho que...
qual que vem antes desse e qual que vem depois. Eu acho que eu perdi alguma parte aqui. Tem um amigo meu que ele assiste o nosso Vibecast aqui, um abraço pra ele, o Vitor Zene. Ele tem um canal que chama Kryptonita e ele fala sobre esse mundo geek, mundo de super-heróis. Então é ele que me ensina isso aí. Eu aprendi muita coisa com ele. Uma dica, olha. Entendeu? Ó, se vocês quiserem ver, porque quando teve o Vingadores Ultimato, pra todo mundo que queria assistir esse filme, a gente foi um acontecimento, né? Eu consegui ir na pré-estreia desse filme. Foi muito louco. A gente apareceu até na Globo, mano. Foi muito legal. Aí eu não tinha assistido todos. Aí eu falei, cara, agora me ajuda. Quais eu tenho que assistir pra eu entender esse filme? Aí depois teve uma época que várias páginas do Mundo Nerd, Mundo Geek, postou isso. Ó, pra você entender o Ultimato, assista todos esses filmes aqui nessa sequência. Aí os caras deram a sequência certa dos filmes. Mas é difícil, que nem, por exemplo, você pega um filme que foi lançado em 2008, mas a linha do tempo dele, na verdade, foi em 89. Sim. E aí, um filme de 2004 tá depois dele. É aí, uma então, confusão, tipo assim, tem que ir e voltar, é uma loucura, realmente. A sequência é bem embaçada. Só mais um, Bruna, vai, que eu sei que eu tô falando demais. Vamos lá. Mas o Príncipe em Nova York também me deixou triste, a sequência dele. Por quê? Porque o Príncipe em Nova York era um clássico dos anos 80, do Ed Murphy, que faz 1 milhão de personagens no filme, que é típico do Ed Murphy fazer isso, né? Ele sempre faz 5, 6 personagens no mesmo filme. E aí era um filme que tava assim, era uma história muito bonitinha, muito fechadinha. Aí só que todo mundo sempre pedia. E o 2 foi feito por isso, porque de tanto que os fãs pediram pra ele, o Ed Murphy foi lá e fez o 2 depois de, acho que quase 25 anos, 20 anos. E assim, não é ruim, é legalzinho, é gostosinho de assistir, mas é muito mais do mesmo, do primeiro filme. Começa e aí a arrastar, né? E tá todo mundo do primeiro filme. Ele conseguiu reunir quase todos os atores, mas o pessoal envelheceu, a ideia é diferente. É que, tipo assim, a Nova York e o Queens, que se passa no primeiro filme, já é diferente. Eles não exploraram tanto a imagem da cidade. Aí, tipo assim, como ele era o príncipe de Zamunda, aí foram lá pra Zamunda, que era um país fictício, mas, tipo assim, perdeu um pouco a mão. Um é mais perto da realidade, o 2 já é mais doideirinha. Eu acho que começa a perder um pouquinho, né? Como você falou, perder a mão, porque começa a tentar continuar aquela história, mas já não tem muito pra onde ir e acaba se perdendo. Um filme, ou melhor, uma saga de filmes que a gente não pode deixar de falar aqui, porque eu acho que muita gente gosta, é Harry Potter. Sim, nossa. Teve uma sequência, assim, Aqui de quantos filmes? Eu nem sei, mas teve uns 7. São 7 filmes. 7, né? E aí, teve essa sequência de Harry Filmes. Mas é bonito falar. Harry Filmes Olha é legal. Só, o universo Harry Potter. É tipo Lucas Filmes do Star Wars. já dá pra criar uma produtora. Teve essa sequência de 7 filmes. E aí, depois disso, o que aconteceu? Animais Fantásticos de Onde Habito, que conta todo o começo de tudo e tal. Então, assim, histórias que dão certo, e aí o pessoal tenta tirar um bracinho, tenta tirar uma casquinha e trazer um pouquinho mais desse universo, né? Pra mim é bracinho mesmo. Pra mim, até sou suspeito pra falar, porque eu também gosto muito de Harry. Tenho uma tatu do Harry também. Mas eu fiz o caminho inverso, né? Porque a primeira vez que eu assisti, era molequinho. Então, assim, eu me identificava com ele porque eu tinha quase a mesma idade que ele quando começou. E aí, depois que eu assisti todos os filmes, eu já tava mais velho, quando acabou, né, a sequência. Aí que eu fui pros livros. Aí você se apaixona mais ainda quando você vê o filme depois do livro. Tem muita gente que lê o livro primeiro, né? Eu lembro que tinha um amigo que comprou o livro em inglês quando saiu As Relíquias da Morte. Nem tinha em português ainda. Ele deu um jeito de conseguir um livro em inglês. Ele Mas sabia, tinha que ler. Ele leu em inglês. Eu não sabia ler inglês, até hoje não sei. Então eu tive que esperar, né? Mas você faz essa sequência de ler os livros e depois ver o filme. Ou tanto faz, né? O jeito que você faz. Mas você consegue entender muito esse universo. E assim, o universo Harry Potter é muito rico. Então assim, realmente nas histórias dos livros, tem vários, em alguns momentos da história, ela cita livros, entendeu? Ela cita, por exemplo, os contos do Bido, o Bardo. Aí depois lançaram esse livro. Ela cita um livro chamado Hogwarts, uma história. Eu acho que um dia ainda vão fazer um filme sobre isso, porque em vários momentos dos primeiros filmes, a Hermione tá sempre atrás desse livro, que é um livro que tá contando a história de Hogwarts, e é um puta livro difícil deles conseguirem pegar lá na biblioteca de Hogwarts. Então, assim, eu acho que a própria escritora, ela já deve ter pensado isso. Não que ela achasse que ia dar certo, né? Mas ela já pensava em escrever outros livros. Não quer dizer que isso viraria filme. Mas então ela cita vários livros que não existem, entre aspas, ainda não existem, mas na história existe. Então por isso eu acho que foi deixando esses bracinhos. Aí os caras que trabalham com a produção,
eles não são nada bobo, falou, pô, vamos tentar fazer o filme. Eu, particularmente, não curto muito a sequência do Animais Fantásticos, mas eu acho que também é questão de fã também. Por exemplo, como você assistiu o filme, você não vê o Harry, você não vê a Hermione, você não vê o Rony, aquele ambiente que você tá acostumado, você fala, putz, sabe, é uma coisa difícil. Então, assim, se talvez assistisse com uma cabeça menos fã, talvez até entendesse ou gostasse mais. Mas eu tenho um certo, assim, rejeição com essa sequência. Até tem um livro também que é Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, que foi uma peça de teatro que foi adaptada para livro, né? Que foi depois do Relíquias da Morte. Não sabia dessa. Existe esse livro, eu tenho o livro também. Legal. Mas eles pegaram a peça de teatro, pegaram o roteiro e imprimiram e falaram que aquilo era um livro. Entendi. Então, assim, é muito difícil para ler, para quem não tá acostumado a ler em cima de um roteiro de teatro, porque a gente não é todo mundo que é ator, né? Sim. Então a gente não sabe como funciona. É diferente a linguagem mesmo. E aí foi uma peça lá na Inglaterra e falaram, vamos tentar fazer o livro. Então, assim, eu conheço muita gente que gosta do Harry e não gosta do livro A Criança Amaldiçoada. Eu tenho o livro, eu tive muita dificuldade para ler, mas pra mim também não fechou legal. Tipo, é uma continuação depois que acontece as Relíquias da Morte. Entendi. Assim, eu tenho certa rejeição com essa sequência também. Não sei se isso vai virar filme um dia. Talvez, se virar filme mesmo, eles arrumem e deixem mais bonitinho e deixa um agrado pros fãs. Mas assim, esse livro nesse formato não rolou. E, pelo que eu entendo, muita gente não gosta também dessa sequência. Entendi. Entendeu? Mas aí a gente já esticou, porque você estava falando de filme, eu peguei e falei de livro. Não, mas é bom, porque querendo ou não, é sequência, né? Sim. De onde surgiu aquela história. Tá tudo certo. E ainda deu indicação, tá tudo certo. Então, até assim, pra quem gosta, de repente até vale a pena tentar ler, mas já adianto que é um negocinho, é um trabalhinho meio difícil. É diferente, não é difícil. Desencorajando já o pessoal. Não leio, né? Mentira. Não gostei, não quero. Um também que é uma sequência que é uma sequência que acho que decepciona um pouco os fãs, Bruna, é o Debi Lloyd. Pra quem é fã de Jim Carrey, né? O primeiro Debi Lloyd, a Bruna acho que ela não gosta muito. Eu não curto, não. É que o Debi Lloyd, ele fez muito sucesso nos anos 90, né? Eu tinha uns 4, 5 anos, eu acho que a primeira vez que eu assisti, um pouquinho mais. Mas é um filme que passou muito na sessão da tarde. Então, pra essa galerinha que tem 30 e poucos, assistiu muito esse filme quando era molequinho. Então, acho que tem um pouco da nostalgia. Então, a gente via ali Jim Carrey, Jeff Daniels novinho. Aí, tipo assim, eles demoraram quase 30 anos pra fazer o 2. Até nesse meio tempo teve um Debi Lloyd 2, como eles se conheceram, que é aquele negócio, tipo, que volta no começo. E aí são outros atores. Tipo assim, não pegaram ninguém do primeiro filme. Como o Debi Lloyd se conheceram? Eles pegaram 2 meninos mais novos e mostraram como eles se conheceram quando eles eram crianças. Tá, entendi. E aí depois aí viria esse que é o primeiro, né? E aí fizeram o 2 agora. E aí quando fizeram o 2 com o Jim Carrey e o Jeff Daniels, eles ignoraram completamente a existência desse segundo filme. Aí ficou Debi Lloyd 2 também. Então existem 2 Debi Lloyd 2. Mas o Debi Lloyd 2 com o Jim Carrey, assim, é legal também, porque assim, você revê os dois, você mata a saudade, mas assim, eles abusaram muito do primeiro roteiro, então, tipo assim, tudo eles tentaram fazer piadas parecidas que foram feitas no primeiro. Tipo assim, não vamos sair da nossa zona de conforto. A história ficou um pouco fraca, eles envelheceram muito, então assim, ver os dois mais velhos é muito estranho. Igual quando você vê aqueles episódios do Chaves velho pra caramba. Tipo assim, isso mata a infância das crianças. Não, o Chaves não é assim. Isso não é o Chaves que eu gosto. Então, tipo, aí o Jim Carrey tá muito mais diferente. Então, tipo assim, aí nessa questão da nostalgia, eu acho que assusta um pouco. Fala, putz, não era isso que eu esperava. Você assiste porque você é fã, você fala, pô, legal, vou assistir. Mas é aquele tipo de filme que você assistiu uma vez e não quer mais. Uma sensação que eu tenho dessa coisa de assistir uma vez e não quero mais, é o Monstros S.A. É uma animação, tipo, eu acho que é a minha animação preferida, assim, eu gosto demais, sempre gostei. Mas a sequência, né, o 2, que na verdade é 1, porque conta a história de como os dois se conheceram, me decepcionou num nível que eu não sei, tipo, era muito previsível, sabe? Pega muito a historinha de que, ok, realmente acontece na realidade. Ninguém se gosta, um fica implicando com o outro e de repente são amigos porque um ajudou o outro a sair de uma situação difícil. E aí, tipo, a gente sabe o que vai acontecer depois porque a gente já assistiu depois, sabe? Então, é uma coisa que eu assisti e falei, não devia ter assistido, porque quebrou um pouquinho daquela minha expectativa. O primeiro eu amo, o primeiro demais mesmo. Faz parte da minha infância, inclusive foi festa de aniversário. Ai, que bonitinho. Nossa, eu amo. Você nem me convidou. Não te conheci, tá brincando. Mas depois você me mostra a foto.
Não. Ah, só da Não, decoração, pelo menos. Não. Nem da decoração? Sem eu acho você. que eu nem tenho da decoração. Poxa, eu vou ficar... Não, faz Como é que eu vou muito saber? tempo já. Porque, nossa, eu gosto demais desse filme Da mesmo. hora. Mas o segundo me quebrou, assim... Eu não sei nem explicar, sabe? Foi Sim. realmente decepcionante. Acho que Eu tira... acho que não precisava. Tira o encanto, né? Que eles falou. É. Porque no primeiro, a amizade deles é tão sólida, Exato. tão fodona, que você fala, pô, meu... aí quando você vê o jeito que começou e você vê o que você falou, foi meio que uma conveniência eles serem amigos, aí você fala, nossa, então foi por isso? Foi por isso. Tipo, dá uma quebrada mesmo. Exato. E eu acho que talvez eles pudessem explorar como que a Boo ia estar, né? Tipo, onde que ela eu tava. Acho que um segundo Ele encontrar com a Boo, tipo, maior, ia e ser ela mais lembrar emocionante, dele, ele com conseguir... certeza. Porque no final do filme, do primeiro, ele consegue o último pedacinho da porta pra ele encontrar com a Boo, né? No primeiro. Exato. Aí quando ele vai encontrar, acaba o filme. A gente até Quebrou a hoje não expectativa. sabe, né? Você fala, meu, Exato. Eu acho que até mexeria mais, assim, Seria com mais o pessoal, bonito, né? Porque o segundo, eu acho que, assim, o pessoal teve aquela quebra mesmo e não foi tão sucesso, tão bom quanto esperavam, justamente por isso. sim. Tipo, foi uma historinha meio chata, esperava mais naquela sabe? diretora chata pra caramba. É mais do né? mesmo, né? Tipo, Sim. duas crianças que implicam uma com a outra e aí, no final, acabam amigos. É, Uma meio- série de filmes é assim, então... É um roteirinho cansado, né? É, É um que eu acho assim, que já que você falou de animação, que eu acho que ele errou no caminho, mas que no final conseguiu fechar com chave de ouro. qual? Shrek. Ah, sim. Eu Outro amo muito bom. o primeiro, Sim. amo o segundo, não gosto do terceiro. Eu acho que o terceiro é muito o que é o Shrek terceiro, quando ele Qual que é? que ele tem que assumir que ele vai ser rei de tão é. distante, e aí ele vai atrás do sobrinho que surgiu completamente do nada. Do nada, não tem nada a ver. Eu acho que ficou. Eu não gosto do terceiro, eu não sei explicar, mas o terceiro eu acho que sai muito, assim, da ideia do que era o Shrek no 1 e no 2, que eu acho que o 1 e o 2 é muito legal. Uhum. Aí quando eu pensava que ia acabar, né, no terceiro, então ia ser um fechamento ruim, eu não gostava. Mas assim, o Shrek para Sempre, que seria o quarto filme, né, eu acho que fecha numa puta sequência legal, porque... Eu não tô lembrando do quarto. O quarto é que assim, ele encontra com o Rumpelstiltskin e ele deseja ser um ogro de novo, porque ele parou de assustar as pessoas, ninguém tem mais medo dele. Ele falou, eu queria ser um ogro. Lembra? Sim, lembrei. Aí ele perde tudo, ele perde a Fiona, perde as crianças, Perde ele volta a tudo. ser uma pessoa sozinha no mundo. Aí ele percebe o valor que é você ter alguém que você gosta, ter uma família. Aí ele pode se apaixonar de novo pela Fiona. Eu acho que essa ideia do filme, assim, dele perceber que ele tem coisas legais, mas que ele não sabe dar valor naquilo que ele tem, eu acho que resgata. E é tipo assim, é legal porque resgata, tipo assim, a amizade do burro e o Shrek, porque ele tem que conquistar o burro não gosta Tem que dele. conquistar todo mundo Nesse de multiverso, novo. o gato tá gordo. Tipo assim, ele entra num outro universo que ninguém gosta dele, ele tem que Aham. conquistar todo mundo de novo. O Aí que você- é no primeiro, né? que o é, primeiro entendeu? ele chega rejeitado. Entendeu? Então é um volta negócio que tudo. eu acho que traz de volta isso. Então, eu acho que assim, ele deu uma. Mas aí também, que nem a gente fala, é coisa de fã. Mas eu acho que no terceiro, eu acho que o terceiro é chato. As pessoas que às vezes falam comigo sobre isso também, acho que não gostam muito do terceiro. Mas o quarto, acho que fecha com chave de ouro. Eu tenho até medo de se mexer, porque o quarto fecha tão bonitinho. Não, mas será que vai ter mais sequência? Não, acho que não. Se tiver, talvez tenha por força de comercial, né? Que nem Mas a já gente tem fala. muito tempo, acho que não. Mas, nunca se sabe, né? Mas normalmente não vai ter. Acho que fechou Sim. no quarto. Mas é uma sequência que fecha bem também, eu acho. Eu acho que sim. Assim, eu não tenho nada contra o terceiro, não. Também, tipo, agora você falando, realmente a história é um pouquinho meio blá. Mas É porque eu acho que o eu gosto. menino... Não, eu também, que nem se tiver passando, eu assisto. Aham. Que nem, por exemplo, aquele professor muito louco dele lá, o Mago Merlin, né? Eu acho que é Mago Merlin, que eu manda acho que é o que eles. salva, na É o que verdade, ajuda né? eles pro outro mundo. Não, Tipo assim, é o que essas salvou o partes, filme mesmo. Sim, tipo assim, porque Deixa engraçadinho. eles vão conversar, aí ele coloca a musiquinha, né? Aí, Sem tipo, noção. aí pra dar um clima, tipo, Aham. o Shrek é um desenho muito adulto, né? Não é pra criança, nem é Sim. pau, né? Mas, tipo, eu acho que isso aí é o que salva um pouco o filme, porque tem umas partes que se, tipo, sei lá, mas talvez seja por isso, por gostar tanto do 1 e do 2 e no 3 acontecer coisas tão diferentes, talvez seja por isso que eu não goste. Mas não quer dizer que seja ruim, né? Sim. Mas eu só acho que o 4, ele consegue salvar
o que não foi tão legal no 3, entendeu? Entendi. Não, eu concordo, sim. Adorei. Só não tenho nada contra o terceiro mesmo, mas o 4 realmente fechou muito bem. Aí sim. Bruna, e pra galera que tá acompanhando a gente, que gosta do nosso Vibecast, tem o nosso Instagram também da Rádio Vibe Mundial, que pode mandar mensagem pra nós, né? Sim, é @vibemundial. Na verdade, a gente tá em todas as plataformas, é só procurar que a gente tá lá. Olha só. Procura lá Vibecast ou então Vibe Mundial. Tem o nosso e-mail também, né? Exato. contato@vibemundialfm.com.br. Vocês podem mandar alguma mensagem lá, sugestão de tema, o que vocês acharam, que filme que vocês gostam, sequências de filmes. Sim. Ou então até, de repente, discordar da gente. Não, mas eu gosto de tal filme. Desse filme. Fala não mais mal. sobre tal filme. Né? Tipo Sim. assim, acaba sendo um pouco gosto mesmo, né? Mas assim, às vezes a gente fala por coisas que a gente percebe que mais gente também achou essas coisas que a gente achou, né? Sim. Então, por isso que a gente fala sobre isso. E aí, agora estamos em 2 canais no YouTube, né? Vibecast ou então Cortes da Vibe. Então dá pra você Exato. assistir a gente também nas nossas plataformas de áudio, né? Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple. É só pesquisar Vibecast que aparece lá Achou a gente. os nossos episódios. E também uma coisa que a Bruna falou pra galera, se quiser mandar WhatsApp, dá pra mandar também, Bruna? Isso, a gente tem um número de WhatsApp, é 11 94701 9435. 11 94701 9435. Ó, aí sim. Então, se vocês quiserem, gente, olha só que legal. Pode mandar mensagem também, falar que ouviu a gente. Dá print lá no YouTube e manda, ouvi vocês. Achou? Então, comenta lá no YouTube. A gente vai ficar esperando, então, vocês participarem com a gente também. Eu adorei esse Até o papo, próximo. Bruno. Não, Adorei. foi divertido. Quero fazer mais, assim. Quero parte Vamos 2, trazer. parte 3. Aham. Valeu, galera. Tchau, Grande gente. beijo. Até a próxima. Tamo junto.